A nossa vida como seres humanos, ela é muito instável. Ela pode mudar de uma hora para outra. Talvez passamos por extremas dificuldades e acabamos perdendo tudo o que levamos anos para construir. Uma pesquisa mostra que 90% da população mundial passará por pelo menos um evento potencialmente traumático ao longo da sua vida. Por isso é que nós vemos que pessoas que outrora eram ricas, de repente perdem tudo e ficam pobres. Uns, infelizmente, conseguiram levar vários anos para construir o lar dos sonhos, a sua casa dos sonhos, mas de repente uma inundação vem e estraga tudo. Mas, sinceramente, irmãos, nada se compara à dor de perder alguém que amamos. A imagem no nosso manual de atividade mostra isso. Nós estamos a ver um irmão que infelizmente perdeu um familiar na morte. É uma dor insuportável. Nessas situações, o que devemos fazer? Nós devemos buscar forças em Jeová. Mas como? Nesse discurso, meus queridos irmãos, nós vamos falar do exemplo bíblico de Davi. Houve uma ocasião em que Davi também havia perdido tudo o que tinha. Mas a forma como ele procedeu, o tipo de atitude que ele tomou, vai nos ensinar bastante sobre como nós podemos procurar forças em Jeová. O capítulo número 30 do livro de 1 Samuel, meus queridos irmãos, os versículos 1 e o 2, mostra que houve uma ocasião na vida de Davi que ele havia saído para guerrear, só que quando voltou, quando eles chegaram em Ziclag, que era o local em que eles estavam hospedados, de repente, eles não encontraram as suas mulheres, as suas famílias e os seus bens. Ou seja, os amalequitas passaram lá enquanto eles foram guerrear contra outros povos e levaram tudo o que Davi e os seus homens tinham. Irmão, tem noção de como essa perda afetou Davi e os seus homens? Por favor, abra a sua Bíblia e veja o livro de 1 Samuel, capítulo número 30, versículos número 3 ao 5. Vamos tentar descobrir como é que aquela perda afetou Davi e os seus homens. O versículo número 3 diz o seguinte: Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, viram que tinha sido queimada e que as suas esposas, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e os seus homens começaram a chorar em voz alta, até não terem mais forças para chorar. Também tinham sido levadas cativas duas esposas de Davi, Ainoam, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Imaginem essa situação, meus queridos irmãos. Davi era um guerreiro valente. Ele e seus homens haviam acabado de vencer uma batalha. Mas só que ao chegar, de repente, toda a aldeia queimada, familiares, não tão presentes. Se estivéssemos numa situação como essa, qual seria a nossa reação? O versículo número 4 deu um detalhe bem específico. Davi e os seus homens, eles choraram sem ter mais forças para chorar. Então, aquela perda havia afetado bastante Davi e os seus homens. É interessante que o choro deles foi em voz alta. Então, com certeza que eles tinham uma grande preocupação. Provavelmente naquela ocasião eles estavam se sentindo culpados, a pensar que nunca poderiam recuperar aquilo que haviam perdido. E para piorar, irmãos, vejam o que aconteceu
Qual é a ideia que se passou na cabeça de alguns homens de Davi? O versículo número 6 diz o seguinte: Davi estava muito aflito, pois todos os homens tinham ficado muito amargurados por terem perdido os seus filhos e suas filhas, e falavam em apedrejá-lo. Ou seja, no meio de tanta aflição, Davi estava preocupado com as suas famílias em particular e a família dos seus homens, os homens que guerreavam com ele, que faziam parte do seu exército. Mas só que numa ocasião de tanta aflição, aqueles homens começaram a imaginar, não, como Davi é o nosso rei, é o nosso líder e nos pediu para ir à guerra e não tivemos a possibilidade de proteger as nossas famílias, então vamos apedrejá-lo até a morte. Então Davi não tinha só uma, agora ele passou a ter duas aflições. Irmãos, a pergunta é, o que Davi fez nessa situação? A parte final do versículo número 6 diz: Porém, David fortaleceu-se em Jeová, seu Deus. Meus irmãos, é muito interessante essa atitude de Davi. Geralmente, quando nós passamos por aflições, a tendência é perder a cabeça. Mas Davi procurou forças em Jeová. Como vimos no versículo número 4, ele havia ficado sem forças para chorar. Mas quando ele percebeu que a situação estava fora do seu controle, Davi não pensou duas vezes. Ele procurou forças em Jeová. Então, querido irmão, querida irmã, caro estudante da Bíblia, caso você estiver a passar por uma situação parecida, caso você tenha uma perda de uma pessoa que você amava bastante, ou até caso você enfrentar essa situação triste no futuro, por favor, procure forças em Jeová. Mas agora, como é que nós podemos fazer isso? De três maneiras. A primeira, meus queridos irmãos, é por falar sobre os seus sentimentos com outras pessoas. Geralmente, quando nós perdemos alguém que amamos, é normal querer ficar sozinho, conforme o irmão da imagem no nosso manual de atividade. Mas o luto é um peso muito grande para carregar sozinho. É por isso que falar com amigos de verdade pode ser de grande consolo. A segunda coisa que pode ajudar é imaginar como será a vida no futuro. Jeová, o nosso amoroso Deus, Ele prometeu-nos de que no futuro Ele trará de volta aquelas pessoas que nós amamos e infelizmente perdemos na morte. Então nós podemos procurar forças em Jeová por acreditar fortemente na esperança da ressurreição. Nós temos todos os motivos para acreditar nela, porque as palavras de Jeová são verdadeiras e nunca falham. E por fim, nós podemos aceitar a ajuda de Jeová. Nós podemos fazer isso primeiro por contar as nossas preocupações, as nossas aflições, por meio de oração a Jeová, a Deus. Jeová é como um pai amoroso. Ele está disposto a nos ouvir e nos ajudar. Por isso é que é muito importante, quando nós estamos a passar por uma aflição tão difícil de aguentar como essa, procuremos forças em Jeová. Sim, procure forças em Jeová. Não tente fazer as coisas sozinho. Não vamos conseguir fazer isso. O certo é procurar forças em Jeová. Nunca ache que Jeová abandonou-te. Jeová ama você. Jeová preocupa-se contigo e quer o seu bem. Ele sente a tua dor e quer ajudar você. Por isso, caso você tiver uma perda assim como a de Davi, por favor, procure forças em Jeová.